Olá. Bom, todos nós, né, conhecemos aí as diversas vantagens da internet. Bom, no entanto, da mesma forma, né, que a gente encontra aí benefícios, né, também há os riscos, claro, né, principalmente quando se trata de crianças e adolescentes. E é isso que a gente vai conversar hoje no programa Alesp Conecta. Eu vou conversar com a doutora Cristina Sleiman, que é advogada, e ela também é especialista, né, em direito digital. Doutora Cristina, tudo bem? Como vai? Tudo bem. Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês. Estamos à disposição. Doutora, eu queria primeiro que a senhora falasse, né, do teu trabalho como advogada, principalmente nessa área de direito digital, né, para que o telespectador entenda melhor como é que funciona, né, o direito digital. Eu sou um pouco suspeita porque eu sou apaixonada, né, por direito digital. Aliás, desde que eu me formei, eu trabalho na área de direito digital já há mais de 15 anos, praticamente, e envolve o quê? Todas as questões que estão relacionadas à tecnologia. Então, desde questões pessoais, né, no âmbito pessoal, a utilização de internet, e-mail, até questões corporativas, então contratos de tecnologia, segurança da informação, agora, mais recentemente, né, o assunto que a proteção de dados pessoais, que para nós que trabalhamos com isso não é novidade. A proteção já existia até pela Constituição Federal, mas agora nós temos uma lei específica para isso. Então, veja que o assunto, né, o âmbito do direito digital, ele é bem amplo e ele acaba ele é interdisciplinar, ele envolve desde questões também criminais, questões cíveis, né? Então, ele tem, assim, uma ramificação bem ampla. Certo, e é isso que a gente precisa entender um pouco, porque a gente está vivendo nesse mundo, né, digital, e principalmente, doutor, agora nesse momento dessa pandemia, quer dizer, todo mundo está em casa, né, e a facilidade é maior ainda. Exatamente, né, você tem uma facilidade, né, maior de estar na internet, né, pelo tempo que você tem disponível mais em casa. Tudo bem, todo mundo trabalhando aí, como eu falei com a senhora antes de começar o programa, né, essa questão da internet, todo mundo no home office, então, né, é muita coisa, é muita gente ligada nisso, né, e com essa facilidade, eu queria exatamente já entrar nesse tema que é muito importante, né, a gente falar, que é a questão da criança e do adolescente, né, nessas mídias sociais, né, entrando na internet, com esses vídeos todos aí, que são postados diariamente, o tempo todo, né, parece que hoje se come vídeo, né, impressionante, do que é postado, e isso afeta muito, principalmente, né, as crianças e os adolescentes, né? Como é que a senhora vê isso, essa situação, nessa questão? O que é mais preocupante nesse mundo digital, né, que a gente está vivendo, doutora? Olha, eu acho que assim, o mundo digital, ele é maravilhoso, na verdade, né? Vamos falar, eu queria primeiro já fazer um comentário que eu sempre deixo muito claro, principalmente quando eu faço palestras e nas minhas aulas, né? Eu, por exemplo, eu costumo muito falar, deixar claro para as pessoas que não existe um mundo à parte. É muito comum, não só para as crianças e adolescentes, mas para os adultos também, acharem que a internet é uma terra sem lei, é um mundo à parte, o que eu faço no mundo presencial, né, o mundo real e o mundo virtual, mas é o ambiente virtual, né? Não é um mundo à parte. E as leis, elas se aplicam à nossa conduta independente do meio. Quando a gente fala agora num momento de home office, eu acho que um dos discursos que eu trago há muito tempo, e eu sou uma militante da educação digital, ou seja, na questão de orientar em relação ao uso ético, seguro, o uso legal dos recursos tecnológicos, a gente, em primeiro lugar, nós temos que ser exemplos, né? Então, quando a gente fala, nós estamos em home office, nós estamos num momento muito difícil, e assim como é difícil para nós, é mais difícil ainda para as crianças. Eu falo, eu me coloco em duas posições, né? Enquanto advogada, mas também enquanto mãe. Eu tenho um filho de 10 anos. Então, eu sei o quanto, às vezes, é até fácil falar e é difícil colocar em prática. Nesse cenário que a gente tem vivenciado, a gente, os primeiros cuidados, né? O que a gente precisa trazer e ter em mente? O excesso de uso de tecnologia,
A gente sempre fala sobre isso, mas nesse momento o que acontece? Também fica mais difícil você impedir que a criança ou adolescente fique muito tempo. Por quê? Estamos num isolamento social, então acaba sendo um efeito reverso, né? Para que ele não fique isolado, para que ele tenha contato, ele tem um recurso que é a tecnologia, então ela tem um lado positivo. Mas a gente precisa o quê? Acompanhar, principalmente quando a gente fala dos pequenos e dos maiores, dos adolescentes, é preciso muita orientação, né? Então, exemplos práticos, mostrar situações que já aconteceram, porque assim como as crianças podem ser vítimas, os adolescentes também podem ser, né? E a gente tem duas situações aqui que se aplicam a todos. E quando a gente trabalha a prevenção, a gente tem que pensar nisso. É para que não sejam vítimas e para que também não sejam infratores, né? Porque no calor das emoções, a gente sabe que mesmo os adultos muitas vezes acabam extrapolando, né, invadindo o direito do próximo. Então, a gente tem, assim, N questões a serem consideradas nesse momento de home office. Mas você pode me interromper, viu? Porque, olha, mulher e advogada, a gente gata... Imagina. Não, eu sei, mas você, né, explica muito bem, e é isso que o telespectador quer saber, né? Todas essas situações, né, em que... Exatamente, que afeta, né? A senhora tem um filho de 10 anos, como a senhora disse, né? E as pessoas também têm filhos pequenos em casa, crianças, adolescentes. Agora, eu tenho tem família que tem 3, né? Pois então a dificuldade vai aumentando. Imagina para controlar, né, doutora? E a gente vive também esse de 10 anos que você tem. E no momento as aulas agora passam a ser remotas, né? Então, um dos primeiros cuidados que a gente tem que ter, e eu acho que aqui não há o que falar, esse é mais importante ou aquele, porque todos são, mas, por exemplo, para os pais que estão trabalhando em casa, cuidado mesmo com o computador, né? Se puder, quem pode ter um computador para os filhos e um computador para o trabalho, seria o mais recomendável. Por quê? Porque você tem documentos, você tem, às vezes, acesso restrito, e muitas vezes não é por querer, não é porque o filho quer fazer alguma coisa errada, mas por acidente, né? Acidentalmente pode ali apagar um documento ou mexer acontecer algum incidente, digamos assim. Então, essa é uma das questões. Um outro ponto é muito cuidado também em relação aos recursos de segurança, né? Sempre atualizar antivírus, isso é uma questão básica. Quem é da área já fala, mas isso é comum, todo mundo sabe, mas não, para a gente é comum. Para o usuário, né? Para o usuário ali de todo dia que não trabalha com segurança da informação, muitas vezes passa despercebido. E deixar de fazer uma atualização pode ser significativo, né? Para você ter uma invasão no computador, em qualquer dispositivo, em que acabe afetando aí determinadas informações. Mas, enfim, voltando à questão dos filhos, o que acontece? A gente vive em um momento onde eles agora estão entrando em férias, mas as aulas estão de forma remota, né? Então, você tem questões comportamentais, tem questões... E aí, teve um caso até recentemente, não foi em São Paulo, mas os alunos estavam na aula ao vivo e um pai chegou atrás da câmera e baixou as calças, né? Fazendo uma brincadeira de mau gosto. Mas vejam a gravidade da situação. Pois né? Então, e aí eu bato naquela teclinha, quando a gente fala em educação digital, acaba sendo para todos, independente da idade, né? Mas a gente falando em segurança, então tem que trabalhar primeiro o comportamento do nosso, como exemplo, e dos nossos filhos em relação à prevenção, para que não sejam vítimas e para que não sejam infratores. Então, não sejam vítimas, cuidado com quem conversa, né? É muito comum, então, agora, já que eles estão fazendo maior uso, um tempo maior de uso das tecnologias, eles interagirem até mesmo com pessoas que não conhecem. Então, lembra na nossa época em que falava cuidado com estranhos, né? Cuidado com estranhos também no uso dos recursos tecnológicos. WhatsApp, pode alguém chamar? Será que eu conheço? Não conheço? É amigo. Será que é amigo do amigo mesmo?
jogos, né? Os jogos que permitem hoje interatividade. É um nicho para pedofilia, onde mais tem pedofilia, onde tem criança, né? Onde tem a doutora Cristina, pedófilo. Pois é. Não, sim, eu sei que você está falando. Eu só queria fazer um comentário. Muitas vezes, né, Claro. os adultos, né, são piores do que as crianças, né, em termos de... Né, parece que o exemplo que a senhora deu agora desse pai, meu Deus, o que é isso, cara? Quer dizer, tem atitudes pior do que atitudes de crianças e adolescentes, né? Exatamente. Então, quem deveria ser o exemplo, né? Dar um exemplo negativo, porque além dele causar uma situação constrangedora, ele é um exemplo negativo para o filho. O que ele ensina para o filho naquele momento? Né? Então, ali é uma questão de respeito. Exato. Né? E os adultos são os que realmente fazem, né, as coisas mais erradas possíveis. Por exemplo, são eles que criam... Pô, a gente tem o quê? Os pedófilos, né, que postam aí fotos, vídeos, todos adultos. São crianças, né, adolescentes, que fazem isso. Né? Não. Perigo que é. E é isso que eu me pergunto, né? Como se proteger, doutora, de uma situação como essa, né? Como proteger a criança, né, através aí da internet? A senhora tem seus anos de idade. Como é que se faz isso? Se proteger desses chamados hoje cybercriminosos, né, doutora? Então, olha, eu às vezes eu até fico pensando, né? Eu tenho medo de exagerar nos cuidados, mas eu prefiro exagerar nos cuidados do que deixar acontecer. Como eu trabalho com isso... Melhor pecar pelo exagero, né? Como eu trabalho, eu faço o trabalho preventivo, mas eu trabalho também no pós, né? O posterior aos incidentes. Então, como eu tenho processos judiciais que envolvem desde nudes, ofensas, a brigas mesmo de adolescentes e adultos também. Então, eu acabo sendo um pouquinho mais rígida com o meu filho em relação a isso, né? Mas, veja bem, segurança 100% não existe. E a gente sabe que tem momentos que a gente não está junto. Eu sou adepta e eu entendo que os pais devem, sim, acompanhar os filhos e monitorar. Então, filho nessa idade, se a gente opta por deixar que ele tenha um celular, a gente tem que ter acesso a esse celular, a gente tem que olhar as mensagens. Então, eu permitir que ele tenha o WhatsApp, veja, o WhatsApp não é para essa idade, ele é para, se eu não me engano, a partir de 13 anos. Mas ainda assim, ainda que com 13 anos, os pais têm responsabilidade enquanto ele não completa, né, a maioridade. Mas até uma determinada... Enquanto ele é criança, ou até os 12, 13, eu ainda sou adepta até uns 14, 15 anos, o pai realmente, os pais, quando eu digo pai e mãe, responsável, mas acompanhar, olha, você pode ter, mas as regras são essas. Eu tenho que ter a senha de acesso, eu vou sim, de vez em quando, olhar suas mensagens, ou vamos utilizar um software de controle parental. Não existe privacidade entre os pais e os filhos menores de 18 anos. Existe, sim, o dever jurídico de educação, de proteger, né, de buscar a segurança dentro do que está ao seu alcance. Mas, enfim, também chegou uma idade que a gente não consegue mais ter esse monitoramento efetivo, né? Até por uma questão de respeitar a individualidade, você incentivar a responsabilidade. Mas, então, essa conversa aberta, explicar os riscos, o que pode acontecer, né? E mostrar que realmente acontece, que tem situações, a gente tem exemplos para mostrar, para que esse jovem ele desenvolva competências e habilidades de identificar o risco e de tomada de decisão. Então, neste momento, essa situação é um risco? O que pode acontecer? Então, vou prosseguir ou não? Né? Essa pessoa está conversando comigo, essa pessoa pediu... É muito comum a jogos eletrônicos que têm interatividade pedirem dados de cartão de crédito, pedem para a criança pegar cartão da mãe e passar os dados, né? Dizendo que a criança vai ganhar roupinha para o personagem, vai ganhar pontos, e aí a criança vai lá e pega. Isso é bandido mesmo que faz, né? Não é? Então, e às vezes os pais não têm conhecimento que isso pode acontecer. Conhece quando é muito tarde, depois que aconteceu, né? Então, o primeiro passo é sempre orientar, sempre falar. Como existe aquela tendência dos filhos acharem que o pai e a mãe é chato, né?
poxa, só pega no meu pé, o que a gente tem como argumento? Olha, trazer casos que aconteceram, notícias, né? Mostrar alguém, tem muitos vídeos até na internet, então buscar alguns vídeos explicativos que possam, de uma forma didática também, alertar esse jovem. E quando é pequeno, volto a dizer, precisa ter o monitoramento. Se ele está mais na fase de adolescência, aí é mais na conversa e mostrar esses casos. Mesmo assim, se identificou que mesmo adolescente teve uma mudança muito drástica de humor, está entrando numa fase, de repente, até de depressão, tem alguma coisa diferente, precisa ficar alerta e buscar. Porque eu já presenciei, já tive contato com casos onde realmente teve mudança de atitudes do filho, depois descobriram que ele estava sendo ameaçado por um pedófilo, né? Então, e normalmente eles conseguem dados por onde? Pelas redes sociais. Então, sabe o nome da mãe, dos irmãos, do pai, onde mora, e faz chantagem, olha, vou matar sua família, e dependendo da idade, ele não tem a capacidade de digerir isso, de achar uma solução, né? E às vezes ele se retrai e não busca ajuda de um adulto. Então, tem vários perigos na internet. Aí você não acaba não dizer, maravilhoso, mas tem que tomar cuidado. Tem que estar levando sempre, né, doutora? A criança começa a ter atitudes, né, diferentes, você como pai e mãe estão acostumados a ver, e começar a perceber isso, porque realmente são situações aí que você não controlar, né? É o que eu digo, a internet é ótima, veio para facilitar muita coisa, a gente sabe disso, né, doutora? Principalmente na área profissional, né? Agora precisa ter limites, né? Principalmente quando diz respeito às crianças, né? E é isso que eu queria que a senhora falasse também, né? Como é que se impõe, então, doutora, no caso do teu filho com 10 anos, né? No outro aliás, eu queria até comentar uma coisa antes. A senhora falou da idade para se ter um celular. Aí eu te pergunto, como é que um pai dá um celular para uma criança de 8, 9 anos? Que eu já vi. 10 anos de idade. Meu filho, é um presente. Então, isso não é presente que se deu uma criança hoje, com 10, 9 anos, 9, 10 anos de idade. Antes, eu tinha uma postura mais rígida, né? Até nas palestras eu falava, não dê o celular, mas como eu te falei, depois a gente começa a vivenciar mais as situações, e a gente sabe que hoje fica muito difícil. Os grupinhos têm, as crianças cada vez mais jovens estão ganhando o celular. Então, eu não sou, assim, eu não posso dizer, mas que eu sou contra uma criança ter um celular. Mas é aquela situação que eu te falei. Se optou por dar o celular, tem que ter um monitoramento efetivo. Então, se o seu filho tem 8, 10 anos, precisa monitorar, sim, 11, 12, né? Então, tem que ter um software de controle parental. Ou se você não tem esse software, você vai olhar, sim, a conversa. Então, você permite que ele tenha o WhatsApp, quem ele vai ter como amigo? Então é só família? Então você vai verificar, você tem que olhar o WhatsApp com quem ele está conversando, se realmente é sua família, se ninguém chamou. Então, veja, eu acho que assim, na sociedade digital não tem como a gente dizer não use ou não dê, né? Até porque é muito comum, a criança cresce com o celular na mão, a mãe e o pai deixam o celular para eles assistirem vídeos, assistirem desenho, com 2, 3 anos, já, né, menos até, já põe o desenho lá no celular. Então, depois eles ficam com o celular na mão assistindo. Então, eles crescem manuseando a tecnologia. Então, acaba sendo mais difícil você chegar com 8, 10 anos e falar, não, você não vai usar, você não tem. Poxa, ele cresceu usando, então fica um pouco difícil essa situação. E se você também não deixa, o que acontece? Os outros ganham, então ele vai usar do amigo, né? E quando ele usa do amigo, nós não estamos juntos. Então, muitas vezes, eu acho que isso vai muito da família, vai muito de você ter a sensibilidade de sentir o momento que você pode dar, a maturidade do filho, e que você possa deixar que ele tenha um celular, e não deixar de monitorar. Um outro ponto muito importante, e até porque quando ele está com o celular na mão, vejam que YouTube, né? Independente de ser YouTube, mas qualquer aplicativo que disponibilize os vídeos,
Um dos problemas que eu enfrentei aqui em casa foi esse, tipo, né, são conteúdos expostos na internet. Então, você acessa qualquer coisa. Quando o meu filho era pequeno, ele me trouxe um vídeo, ele estava vendo, eu sempre tive o costume, eu deixo assistir, mas a gente acompanha. E aí ele, olha, mamãe, um vídeo aqui que apareceu, e era um triturador de carne, e tinham feito uma montagem, né? O garoto colocava a mão no triturador e picotava os dedos, né? E a criança, ela não tem discernimento para entender que isso é montagem, que isso é errado. De repente ela acha engraçado, vê alguma coisa e vai lá pôr a mão igual. Então, isso é um alerta, né? O que meu filho assiste na internet? Tem muito conteúdo, tem muito espírito de porco. Desculpa a expressão, mas tem muito espírito de porco por aí. Então, que faz o quê? Grava na maldade mesmo. Então, se aproveita de pessoas e jovens, adultos também, por exemplo, que já tem uma fragilidade, que tem uma tendência à depressão. E aí começam a quê? A inserir, falar coisas para essas pessoas que não deveriam, jogar contra os pais, né? Existem situações, todo pai e toda mãe chama a atenção do filho, a gente chama a atenção por amor, né? A gente chama a atenção para educar, para ensinar, porque quer que ele aprenda, né, a seguir os seus próprios passos. E tem pessoas na internet que ficam falando para esses jovens, jogando contra os pais, né, falando coisas negativas, e acham pessoas depressivas, e aí incentivam, inclusive, ao suicídio, né? Então, tudo teve isso... um caso, doutora, você sabe disso, teve um caso desse, né, dessas pessoas que instigam, né, as outras pessoas da internet, de uma criança, de um adolescente que se enforcou, né, porque essa outra pessoa instigava através de vídeo, pegou um adolescente nessa fase depressiva, ela mesma citou, né? Hoje também um tal de homem pateta, a senhora já ouviu falar? Então, ouvi falar, o homem pateta. Que é uma coisa virtual, né? Que é uma coisa, aliás, que não existe esse homem pateta, né? Mas então, tá a gente não sabe ainda, né? Se existiu, se não existiu, se foi alguém que inventou, o que é. Mas é como a Momo, né? A Momo, ele era uma escultura, eu não lembro se agora, se já falei tanto sobre a Momo, agora faz um tempo, né? Eu não lembro se era japonesa ou chinesa, mas uma escultura, e que usaram a imagem dela e começaram a fazer, a lançar desafios, buscavam também, mandavam mensagens no celular. Então, podia ser robô, começou com uma pessoa. A questão é, depois que também saiu na mídia, isso pulverizou, né, disseminou. E aí várias pessoas começaram a usar a foto lá, a imagem da Momo, para fazer esses desafios com as crianças, né? Inclusive, tipo, foi como a Baleia Azul. Então, onde lançavam vários desafios. Então, a questão não importa o nome, Homem Pateta, Momo, Baleia Azul, a questão é justamente a gente ensinar e orientar para que eles estejam preparados, que quando receberem essa abordagem, né, queira Deus que eles lembrem da nossa orientação e falem, não vou cair nessa. Doutora Cristina, é possível denunciar esses perfis suspeitos aí? Então, é possível sim. Aí depende de que plataforma a gente está falando, né? Porque, então, se você está numa rede social, a maioria das redes sociais tem o canal de denúncia. E o que acontece? Quanto mais denúncia, mais fácil de derrubar esses perfis. Então, a gente recomenda que, sim, façam a denúncia na própria rede social. Agora, quando a gente fala, por exemplo, quando a gente fala em comunicador instantâneo, você já não tem um canal específico para denúncia, então tem que ficar atento mesmo, deletar, bloquear, né, para não deixar que continue com contato, ficar atento a esses contatos em relação às crianças. Agora, se a criança for vítima aí, né, de algum crime, né, como é que se pode, né, proceder nesse caso? Então, aí tem que fazer um boletim de ocorrências. Tudo depende, é difícil falar sem ter um caso concreto, né?
mas dependente da ocorrência. Então, se você tem problemas que são comportamentais de brigas, né, normalmente aí gera um problema entre famílias, aí entra até uma questão de processo civil. Agora, se você tem casos que envolvem pedofilia, pornografia infantil, aí você já tem delegacia especializada, ou outras situações você procura a delegacia mais próxima da sua casa, que eles vão também encaminhar. O importante é que procure ajuda, né? Que não deixe passar. Aconteceu, tem que buscar algum auxílio. Eu entendo que... Pode continuar. Existe também, eu acho bem bacana, existe um canal também da SaferNet, né? Eles têm a SaferNet, eles são um movimento aí que ficou muito forte, e eles têm, inclusive, psicólogos que auxiliam, tem também um canal de denúncia da própria SaferNet, então é importante também que são... E tem muito conteúdo, tem ajuda também, tanto para os pais, professores, né? Então fica a dica também que é interessante conhecer. O importante é tomar todos os cuidados possíveis, né, doutora Cristina? Dentro de casa, a senhora com seu filho aí de 10 anos de idade, né, as mães, os pais, enfim, suas casas, e estar sempre de olho neles. Sim, quando eles estão aí usando, manuseando aí, né, a internet, o computador. Sempre atento, não brinque, porque a internet é um canal aberto, é deixar o seu filho na rua. Ele está na rua, ele vai falar com quem? Vai passar por onde? Qualquer pessoa pode passar ali no caminho e levar. Então, a internet também é isso. Ele está lá sozinho, qualquer pessoa pode passar e levar ele ali na conversa. Então, e a gente sabe que eles são suscetíveis. Então, eu acho que, assim, como um apanhado geral e como recomendação, em primeiro lugar, eu sempre falei isso no começo e vou fechar com esse tema também, a gente precisa ser exemplo. Para ser exemplo, a gente precisa conhecer um pouquinho. Então, tenha também atitudes condizentes, seja em grupos de WhatsApp, seja nas redes sociais, né? Porque não adianta a gente falar, não faça, e aí você está do lado xingando a pessoa ali no WhatsApp. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas atitudes. Uma outra questão é o lado também de segurança. Então, cuidado com a segurança, fique atento, procure saber o que o seu filho gosta, o que ele acessa, com quem ele conversa. Né? Do seu lado também, procure as recomendações ali também de segurança, para também dar o exemplo, que você toma os devidos cuidados com os seus equipamentos, né? Com os seus documentos, a segurança técnica também, porque mesmo que ele não saiba, e muitas vezes o teu filho vai saber e você não, né? Mas esse incentivo dessa cultura já de educação, de responsabilidade e segurança da informação é muito importante. O problema é que essa geração, né, doutora Cristina, já nasce, acho que antes de mamar, da primeira mamadeira, já sabe mexer com... impressionante. Tem até vídeo, tem uns vídeos que rodam, né? Tem um que eu achei muito interessante, o neném já nasceu tirando foto do médico, né, dos pais, então é muito, muito engraçado, mas acaba sendo por aí, eles nascem já a geração tecnológica. E a gente tem que saber falar um pouquinho a língua deles. Se a gente não conhecer, eu tenho a facilidade de trabalhar com isso, de gostar, né? Mas tem muitos pais que não têm, só o máximo usa o celular ali, né? Ou o WhatsApp para se comunicar, mas tem sim que conhecer, tem muitos, tem TikTok, tem vários aplicativos que a garotada instala e a gente precisa saber o que é. Tem aplicativos que eles, inclusive, coletam dados. Já foi polêmica e agora voltou, falando também sobre o Face App, que é o aplicativo que tira foto e mostra como você vai ficar mais velho, como você seria mais novo. Então, independente de qual seja, a gente precisa saber antes de usar. Vai tirar foto? Ele coleta biometria? Ele pode coletar dados do meu rosto? Então, espaçamento dos olhos e tal. Isso vai para um banco de dados. Né? Isso é usado depois para autenticação. Então, a gente tem que saber para que será coletado e a finalidade. Né? Às vezes é uma brincadeira que sai muito caro. Para a senhora ter uma ideia, a senhora falou nesse TikTok aí, aqui na Assembleia Legislativa nós tivemos aí um requerimento, né, aprovado pela comissão, que é uma CPI. Né? A CPI é uma comissão parlamentar de inquérito, né, que investiga denúncias, como essas aí, nesse caso. E um deputado fez um requerimento pedindo aqui
a vinda de algum representante, porque ela é chinesa, se eu não me engano, essa TikTok, né? Pedindo a vinda de um representante no Brasil para dar explicações, porque sabe o que está acontecendo, doutora? São vídeos, tudo, aquela coisa toda, mas já estão fazendo coisas erradas, por quê? Estão fazendo vídeos, né, com maus tratos dos animais, com maus tratos de animais. Olha isso. Houve essa denúncia, então... Pois é complicado isso. Tem conteúdos engraçados, tem conteúdos até instrutivos, porque tem receitas, tem algumas coisas, e tem conteúdos que são horríveis, né? E a questão é como a gente vai conseguir filtrar, como você consegue filtrar, né, esses conteúdos, o que acaba sendo difícil. O YouTube tem filtro, mesmo ele tendo filtro, a criança atinge uma certa idade, ele não quer mais ver só aquele conteúdo de criança pequena. Então ele vai para o outro. E aí a gente tem essa dificuldade, os pais acabam tendo essa dificuldade na orientação. Então é uma questão muito de... na minha época se falava tete a tete, né? Ali de estar muito perto, você está... Mas é o que precisa, a gente tem que estar, não tem outra forma, né? Não tem outra forma. Risco sempre vai existir, e eu sempre digo que eu procuro fazer o meu melhor, né? E depois a gente vai ficar na torcida para que os nossos filhos sigam esse caminho e que lembre daquela sementinha que a gente deixou. É isso aí, doutora. A gente está chegando aqui ao final do programa. Quero te agradecer. Obrigado mesmo pela tua disponibilidade aqui com a gente, né, no programa. Muito obrigado, te agradeço. E as suas dicas e informações foram muito importantes aí, né, para o nosso telespectador, o nosso ouvinte aqui da Rede Alesp, principalmente quando se trata aí de criança. Né, doutora? Muito obrigado. Eu espero uma próxima vez a gente fazer outro programa. Agradeço também, fico à disposição e vou deixar minha última fala aqui para o pessoal que estão nos assistindo, tá bom? Pois não. Muito importante também orientar os filhos na questão comportamental, né? Para não sair, às vezes, brigando, falando que não deve para o amiguinho, para o coleguinha, porque já tem muitos processos em relação a isso também. Então, aquela briga fica tudo registrado. Aí xingou, falou besteira, falou que não devia, expôs, pegou foto, publicou, filmou, publicou, e depois isso gera processo, é dor de cabeça para a família, dor de cabeça para as crianças, e um conteúdo que cai na internet, você não tem uma remoção 100%. Ele acaba sempre voltando. Bom? É isso aí. Doutora, muito obrigada pela participação. A gente que agradece. Tchau, tchau. Portanto, esse foi o programa Alesp Conecta, e a gente falando hoje, né, sobre a questão do uso aí da internet pelas crianças e adolescentes. Né? A nossa convidada aqui foi a doutora Cristina Sleiman, que é advogada e também especialista aí em direito digital. Espero vocês no próximo programa. Até lá.